Olá, sejam muito bem-vindos. E se a gente descobrisse textos escritos há mais de 2.500 anos que previram detalhes super específicos de eventos que só aconteceriam séculos e séculos depois? Hoje, a gente vai mergulhar num padrão de profecias tão detalhado que chega a desafiar a lógica e a ideia de mera coincidência. Ok, para começar, vamos pensar num desafio. Imagina só, tentar prever o local de nascimento de uma figura importante, mas não para daqui a uns anos, para daqui a 700 anos. E não só o país, mas a cidade exatinha. Parece impossível, né? Pois é, esse é exatamente o nosso ponto de partida. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai montar esse quebra-cabeça juntos, peça por peça. Vamos começar com as profecias sobre o nascimento, depois passar pelos eventos da vida pública dele e chegar nos detalhes assim impressionantes da traição. No final, a gente vê se a imagem que se forma faz algum sentido. Começando então pelo desafio impossível. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é justamente essa. A gigantesca improbabilidade de acertar previsões feitas com tantos séculos de antecedência. O ponto central aqui, sabe, é que a gente não está falando de um único palpite de sorte. O argumento da nossa fonte é que existe um conjunto enorme de escritos de vários autores em séculos diferentes e todos eles parecem apontar para uma única figura com detalhes muito específicos. E a primeira leva de detalhes que a gente vai analisar é sobre as circunstâncias do nascimento do Messias, onde e como ele chegaria ao mundo. Agora, dê uma olhada nessa linha do tempo. O que realmente impressiona aqui é esse espaço de 700 anos. Pensa só, uma previsão é escrita, e aí gerações nascem, vivem e morrem por 7 séculos, até que o evento finalmente acontece. Isso não é uma aposta de curto prazo, né? E aqui está o texto da profecia. O profeta Miqueias, escrevendo lá por volta de 700 a.C., não só aponta para uma cidade, mas para uma cidade bem específica e ainda por cima adiciona uma descrição bem intrigante sobre quem seria essa figura. A fonte que a gente analisou destaca duas coisas aqui. Primeiro, a precisão. Tinha outra cidade chamada Belém, mas o profeta faz questão de dizer Belém Efrata, para não ter erro. E segundo, a afirmação teológica, cujas origens são desde a eternidade. Isso sugere alguém que é muito mais do que um simples líder mortal. Aponta para uma natureza divina. Agora, vamos para a próxima previsão de nascimento, essa do profeta Isaías. E olha a linha do tempo de novo. A profecia é de mais ou menos 735 a.C., mas o ponto fundamental aqui é que, 200 anos antes de Cristo, estudiosos judeus traduziram essa profecia. E isso nos dá uma janela de como ela era entendida antes mesmo do cristianismo existir. Essa é, talvez, uma das profecias mais conhecidas e mais polêmicas. Ela prevê um nascimento que seria, por si só, um milagre. Mas todo o peso dessa previsão está na tradução de uma única palavrinha. Bom, os céticos argumentam que a palavra hebraica original alma podia significar simplesmente jovem mulher. Só que, e esse é o ponto-chave da nossa fonte, os tradutores judeus da Septuaginta, séculos antes de Jesus, escolheram a palavra grega parthenos, e parthenos significa sem nenhuma dúvida virgem. Ou seja, eles entenderam que um sinal de Deus precisava ser algo extraordinário, não uma jovem casada tendo um filho, que é algo comum. Certo, saindo do nascimento e avançando para a vida e para o ministério. As previsões não pararam por aí não, elas também indicavam onde ele iria atuar e alguns eventos bem específicos que iriam acontecer. Aqui a gente vê uma série de pontos. Isaías aponta para Galileia como o centro do ministério. E depois temos 2 eventos que estavam totalmente fora do controle de qualquer um. A fonte então nos faz pensar, como alguém poderia manipular as ações de um rei tirano, como Herodes, só para cumprir uma profecia? Esses eventos estavam completamente fora do controle humano. E agora a gente chega num dos conjuntos de previsões mais surpreendentes, que falam sobre os últimos dias da vida de Jesus. Aqui os detalhes ficam incrivelmente específicos e, para ser sincero, até meio estranhos. Primeiro, a entrada em Jerusalém prevista por Zacarias quase 500 anos antes. Isso mostra uma coisa muito contraintuitiva. Um rei vitorioso não chegaria num jumento, que era um animal de paz, do povo comum. Ele chegaria num cavalo de guerra, mas a profecia especificava o jumento. E do mesmo profeta, Zacarias, vem essa passagem que é simplesmente extraordinária. Prestem atenção nos detalhes. Fala de um preço de exatamente 30 moedas de prata. E vai além, especificando o destino bizarro desse dinheiro: ser jogado para o oleiro. 30 moedas de prata.
A fonte reforça que esse número não é aleatório, não é genérico, é o preço exato que, séculos depois, Judas Iscariotes teria recebido para trair Jesus, segundo os registros do Novo Testamento. E o cumprimento, de acordo com o relato de Mateus, acontece em 3 atos perfeitos. O preço é exato, o dinheiro é devolvido. E qual o destino final dele? É usado para comprar o campo do oleiro. Quer dizer, Zacarias previu não só o valor, mas para onde o dinheiro iria 500 anos antes. É impressionante. Diante de tudo isso, a grande pergunta que a fonte levanta é: como é que se explica essa convergência de detalhes? Seria só uma série de coincidências inacreditáveis ou algo mais? Essa é a principal contra-argumentação, claro. Talvez Jesus conhecesse as Escrituras e tenha simplesmente encenado os eventos para parecer o Messias. É uma pergunta justa, e a nossa fonte analisa isso diretamente. Então, o ponto crucial é este aqui. Sim, uma pessoa poderia escolher montar num jumento. Isso está sob controle. Mas, e o resto? Ninguém pode controlar onde nasce, ou um decreto de César Augusto que levou a família para lá. Ninguém controla a própria concepção, as ações de um rei como Herodes ou o preço exato que um traidor vai negociar. A conclusão, segundo a fonte, é que os detalhes mais específicos e matematicamente improváveis estavam completamente fora do controle de qualquer ser humano. Então, depois de analisar todas essas peças, a gente chega na pergunta final. Por que isso importa? Além de ser um quebra-cabeça histórico fascinante, a fonte argumenta que tudo isso tem uma implicação pessoal bem profunda. O argumento final se resume a uma questão de confiança. Se um plano divino foi executado com essa precisão toda ao longo de séculos, prevendo cidades, valores e até as ações de reis, a fonte sugere que o mesmo Deus que conhecia Belém Efrata 700 anos antes também conhece a nossa situação hoje. A ideia é que nesse plano nada é por acaso. Mas a gente ainda não terminou. A fonte nos deixa com esse pensamento bem provocador. Se as previsões sobre o nascimento e a vida foram assim, tão específicas, o que dizer sobre a morte? A análise sugere que os profetas descreveram o método da morte dele em detalhes. Muito, mas muito antes que esse método de execução sequer existisse. Mas isso é um tópico para a próxima vez.